Um grande shalom aos nossos irmãos, a todos os nossos amados e preciosos amigos, cristãos, companheiros nesta jornada, que estão nos acompanhando a cada live, a cada culto e também dando boas-vindas se alguém pela primeira vez está nos assistindo também, não é? Nós estamos agradecidos a Deus, é mais um dia que nós estamos vencendo. Deixamos as coisas que para trás já ficaram, são vários dias em que o mundo parou, em que a economia do mundo foi paralisada, muitas atividades, nós mesmos estamos com as portas fechadas desde o dia 21, desde o dia 21 de março, não é? Então, hoje, dia 18, já quase um mês sem fazer culto, sem rever os amigos, os irmãos. E nesta oportunidade tivemos momentos de fazer um inventário, uma análise, de parar, porque eu mesmo estava precisando de uma parada. Esse é um momento, eu estava com compromisso. Dia 21 eu estava do dia 19 até o dia 21 eu estava no Ceará, estava indo para Brasília, voltando de Brasília ia para Manaus e depois Boa Vista e, enfim, eu estava com a minha agenda lotada, todos os dias culto até o mês de agosto. E aí daqui um pouquinho parou tudo, cancelou tudo. Nós temos um evento grande programado para o mês de maio, lá em Brasília, que é um encontro de ministros, e automaticamente a gente não sabe ainda quando vai reabrir e como vai ser, se vamos ter condição ou não. Me parece que as empresas aéreas estão todas paralisadas, não sei como vai retomar os voos, então, de forma que o mundo ficou de uma maneira que você não sabe absolutamente o que vai acontecer. Há uma coisa que nós todos tivemos uma oportunidade, é de fazer uma autocrítica a respeito de quanto de cristianismo nós temos e o quanto precisamos melhorar. Esta é uma colocação que eu tenho feito todos os dias, espero de todo o coração que as pessoas possam aprender a ter sentimentos por aquilo que nós estamos fazendo, não é? E quando retornarmos aos cultos, eu já disse e volto a repetir, que você seja honesto, verdadeiro, sincero e não venha à igreja apenas por vir. Saiba que qualquer pessoa que vem à igreja com reclamação, com murmuração, achando que está fazendo um favor para Deus, se você não vem para adorar é realmente adorar, é entrar na presença de Deus, é derramar sua alma, é cantar, é orar, sabe, é glorificar a Deus. Então eu acho que vira simplesmente uma tradição e Deus abomina as pessoas que vão à igreja nessa condição. E o mundo está cheio de pessoas assim, então vamos pensar melhor naquilo que nós estamos fazendo. E eu tenho chamado a atenção das pessoas nesses últimos cultos, quando preguei sobre a mensagem perdão. E o profeta aqui nesta mensagem, no parágrafo 132, ele diz: o que necessitamos hoje é que um profeta se erga em cena com assim diz o Senhor. Esta é a maior necessidade. Ontem no culto à noite eu fiz uma afirmação que os profetas do Antigo Testamento diziam, assim diz o Senhor. Jesus, quando veio no Novo Testamento, ele nunca disse assim diz o Senhor, ele disse, eu, porém, vos digo, porque ele era aquele que os profetas diziam, assim diz o Senhor, ele era o Senhor, ele é o Senhor. Então era o próprio Deus falando e não havia necessidade de dizer assim diz o Senhor, porque ele era o Senhor. E ele disse, eu sou a porta, e todos quantos
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Depois ele diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Então, nós podemos prestar atenção. Aqui está o Evangelho de João, Jesus dizendo: eu sou a porta. Quer dizer, tudo tem que passar pelo pastor. Irmão Branham disse que esta era a razão de Jesus ter dito: eu sou a porta, porque ele disse: eu estive no Oriente, e lá pastores de boi, pastores de jumento, pastores de porco, todos aqueles que apacentam são chamados de pastores. E à noite ele, simplesmente os pastores de porcos, deixam os porcos soltos, os de gado, deixam o gado no pasto, né? Os pastores de jumento, de cavalo, deixa eles lá, mas o pastor da ovelha deita, põe no curral e deita na porta. Então, para entrar e para sair, tem que passar pelo pastor. É assim que Jesus disse: e quem entra por outro lado, dá a volta, a gente já sabe, são ladrões e salteadores. Mas, voltando na afirmação do irmão Branham, disse: nós precisamos de um profeta, mas é verdade, é pura verdade, porque um profeta vem dizendo assim, assim e assim. Ele vem mostrando o que o Senhor quer que nós façamos. Então, mostre a verdade, um profeta que mostre a verdade nua e crua sobre estas coisas e diga que elas se tornaram um mau cheiro. Então, coisas que se tornaram mau cheiro. Foi por isso que eu disse que, olha, tem muita coisa fedendo. Eu disse, uma pessoa que se veste imoralmente, aquilo fede, porque é uma abominação uma mulher vestir uma roupa de homem, um homem vestir uma roupa de mulher. Então, é um mau cheiro. Quando você tem um culto, como Deus disse através de Isaías no capítulo 1, em que as pessoas celebravam festas. Festas nós temos muito, né? A gente gosta de festa com os jovens, aí, festa de encontros de pastores, festa de aniversário, festa... O pessoal gosta disso. Só que essas coisas não agradavam, não honravam a Deus. Então, mesmo sendo na igreja, as festas, se não tiveram uma intenção de que Deus seja honrado naquilo, aquilo fede diante de Deus. Um culto, não é? Quando as pessoas vêm, eu vou lá porque eu preciso encontrar o irmão Diego, tratar de um negócio, aquilo ali fede, Deus vê aquilo como um mau cheiro, uma abominação. Então, é uma abominação um comportamento, por exemplo, de um homem, de um líder, né, de um pastor também, que faz da igreja um lugar de negócio, faz da igreja, aproveita da posição dentro de um escritório, não é? Tira proveito ou usa o púlpito para atacar as pessoas também. Tudo isto é uma abominação. Não é? Mas um profeta vem e mostra as coisas nua e crua e diz assim: isto é um mau cheiro, Deus está com nojo desse comportamento. E a verdade é que você sabe que um demônio, ele nunca anda sozinho. Quando você tem uma coisa errada, e ali é um demônio que te fez errar, Deus não te faz errar. Então, para você sustentar aquele erro, você tem que arranjar um outro erro. Então, tem muita mentira por trás de sustentações de erros, sabe? Coisas que não são verídicas. E aquilo é um outro demônio, quer dizer, além de um erro, vem outro erro e vai outro erro. Então, as igrejas, irmão Branham diz assim, as denominações cresceram, quer dizer, nossas igrejas cresceram. Nossas igrejas são grandes e estão mais vistosas do que nunca. Foi onde eu lembrei ontem que, como a mensagem começou no Brasil, irmão Dia, o tabernáculo não tinha nem cimento grosso, era chão, aqueles buracos, sabe? O telhado vazava água, o púlpito era feito de tábua de construção.
Então, muito simples, um ambiente muito simples, mas todas as nossas igrejas cresceram. E daqui um pouquinho se tornaram vistosas. Aqui em João Pessoa, nós começamos num prédio velho ali na Cruz das Armas. Era um prédio do antigo cinema ali, velho, mofado. Lá em Campina Grande, também num prédio velho e mofado. Lá em Recife, da mesma maneira. Todas essas igrejas hoje estão bonitas, bem arrumadas, mas escuta, e a vida do povo? Está bonita, bem arrumada? Porque o profeta de Deus disse, a beleza de uma igreja não é a formosura do seu templo, mas é o caráter das pessoas que congregam ali. Então, primeira coisa, eu quero saber se há apenas uma beleza superficial de um templo, porque pode, se você ter, o profeta não estava aqui contra a beleza, porque ele mesmo disse, hoje o Tabernáculo Urbana é um dos mais bonitos que existe no país, mas ele se lembra que quando ele começou, era um charco, não tinha piso também, jogou pó de serragem, aquilo afundava o pé das pessoas e afundava naquela lama com a serragem, depois se tornou um lugar bonito. Mas quando se torna bonito e as pessoas sabem agradecer a Deus, que Deus, na verdade, deu oportunidade para as pessoas melhorarem, é muito bom. Mas quando as pessoas melhoram o material e o espiritual fica pior, então vira uma fedentina. É isso que o irmão Branham está dizendo aqui, que vira uma fedentina. Aí ele diz assim, nós estaríamos muito melhor com uma panela de lata, em pé na ruazinha outra vez, com um violão, tocando um tambor lá, ou alguma outra coisa como um verdadeiro fogo pentecostal ardendo em nossa alma, do que sentarmos nos formidáveis bancos da igreja em que estamos sentados hoje morrendo. Não é? O mundo morrendo ali fora com medo do coronavírus, o mundo morrendo, e também está aí diante de nós a oportunidade de revermos essa situação, porque sabe qual é a maioria da visão hoje? Da maioria diz assim, ó, os eleitos são poucos. Isto eu queria falar hoje para cada pessoa que está me assistindo, que essa história de dizer os eleitos são poucos, presta atenção no que eu vou dizer, isso é uma história de preguiçosos, sabe, de gente que não tem coragem de trabalhar, sabe, e diz assim, não, os eleitos são poucos, e tem outros que dizem assim, eu não vou evangelizar, e não vai mesmo, não tem nenhum programa de evangelismo, porque, sabe, se são eleitos, Deus vai mandar. Parece que eles nunca leram São Mateus capítulo 28, ou Marcos 16, ide por todo mundo, sabe? Não é, eu vou mandar, não, é vá atrás, Jesus mandou ir atrás. Então as pessoas estão morrendo, por que estão morrendo? Porque, na verdade, não se pensa mais em estender a mão e não se tem, sabe, não se tem uma coisa que é essencial. Na mensagem, perdão, o irmão Branham disse que um garoto, não sei se você já leu sobre isso, o irmão Branham disse que um garoto passou na frente de um bar e disse para o dono daquele bar assim, ó, ei, a sua placa de propaganda caiu. Está caída. Já viu, Gênio, falar isso? A placa de propaganda do bar tinha caído. O garoto passou e falou para o dono do bar. Aí o dono do bar foi lá, olhou e disse, não, garoto, a placa está aqui. Está limpinha, eu limpei ela. Ele disse, não, está ali, caída ali. Sabe o que era? Um bêbado. Um homem tinha bebido e estava caído lá. Quer dizer, quem faz propaganda não é aquela placa de cima. É o ser humano. Então, a placa de propaganda de Deus também já caiu. Que são pastores caídos, que são crentes caídos. Sabe? Deus não é honrado mais, não se tem mais, porque a igreja, a pessoa é o atrativo para chamar outros clientes. Mas aquele estava lá, caído, bêbado. Então, quer dizer, um caído vai fazer propaganda para outro que está caído? A igreja não é mais a luz do mundo, não é mais o sal da terra. A igreja, estou dizendo, o indivíduo, não é?
o crente deveria pensar que ele é a propaganda de Deus aqui na terra. Se eu estou vivendo uma vida correta e uma vida abençoada, meu vizinho vai ver. O meu parente vai ver, diz, mas eu conhecia, ele era errado, era assim, ele era bruto, ele era assim. Ele era... Então, mas daqui um pouquinho você vê que aquilo que deveria fazer propaganda da atuação de Deus na vida das pessoas está caída lá. Aí tem só uma placa de igreja em cima. Aquela não chama atenção. O irmão Bruno fala isso na mensagem, perdão, diz, aquela propaganda é o que Deus está precisando. Então, nós estamos parados nesse momento, sabe, não é para limpar a placa da igreja que está lá fora, não, é para limpar nossas vidas, rever as nossas vidas. E isto é a razão porque a gente tem um profeta a dizer, Deus mandou um profeta para quê? Para ser igual aos demais? Para ter os mesmos erros, os mesmos problemas e não consertar as coisas que estão erradas? Só para dizer, nós temos um profeta, temos um batismo correto, e a vida? E o resto das coisas? Então está na hora de fazer uma revisão mesmo, sabe, de ver que aquilo que nós precisamos ter e que está à nossa disposição, como disse o profeta, está aqui o poder do Espírito Santo, está aqui, eu sei que ele quer operar, e quem impede a operação sobrenatural de Deus são os indivíduos, é a maneira como você se aproxima de Deus. E aí você vai ter que levar as pessoas dizendo que é assim mesmo, que tudo é assim, e que precisamos de fazer um inventário, né? Há muita coisa precisando ir para o lugar no mundo, sabe? Há muita sujeira debaixo do tapete, muito lixo que vai se colocando, principalmente pela liderança. Eu estou batendo neste assunto, sei que isso é muito ruim de se falar, parece que você está contra, parece que você quer ser a diferença, mas não é isso. Todos nós precisamos. A igreja nunca terá um nível de fé superior a do seu pastor. Se a liderança é podre, a igreja vai ser podre. Se a liderança é santa, então você vai ver que a igreja também procurará acertar as coisas. Nós temos um profeta que viveu uma vida exemplar, sabe? Agora, o problema não é e não são, porque se você pegar dentro de uma ordem, desde o céu, você vai ver que é a ordem auxiliar que sempre fracassa. Você nunca viu Deus errar, mas o assistente de Deus, o auxiliar de Deus, Lúcifer, falhou. Aí Deus fez o Adão, que era a sua imagem. O Adão não falha, mas a Eva cai, falhou. Aí Deus manda um profeta por nome Moisés. Você vai ver que Moisés é íntegro, mas o Arão vai fazer o bezerro de ouro. Você vê, Deus manda um profeta nesta hora, Malaquias, capítulo 4, Deus mandou um profeta para restaurar. Mas aí tem a ordem, olha, os auxiliares, evangelistas, pastores, mestres, doutores, sabe? É esta ordem que fracassa. Esta ordem não mantém, não sabe se manter. Então, esta ordem auxiliar é que é o grande problema. O grande problema de Deus sempre foi nesta ordem auxiliar. Então, a gente precisa pegar isso. Eu, como pastor, estou fazendo uma revisão na minha história, no que eu estou fazendo. Foi ótimo parar para a gente rever todas as coisas, saber em que espírito estamos nos movendo, o que é que está nos movendo, por que é que estamos fazendo as coisas e procurarmos fazer aquilo que é nossa comissão. É a nossa comissão pregar o Evangelho. Isto é a primeira coisa. Ir atrás dos perdidos. É o que não se faz hoje. É o que não se faz hoje. E eu falo isso dentro da própria estrutura, que muitos líderes, muitos pastores viraram como um peão rodando, sabe? Tem uma igreja aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Eu quero saber o que se faz de evangelismo nisso aqui. Porque ir dar a ceia e buscar dízimo é uma história muito simples. Mas eu quero saber o que nós estamos fazendo para buscar, porque a ordem
era ir atrás. Não é simplesmente é como se eu pegasse Jesus disse, vou pegar aqui, vou dar graça aqui por 5 pães e 2 peixes que eu tenho aqui, e aí partiu. Aí tinha o povo assentado na primeira fila, a segunda, mandou assentar, não foi as filas no chão? Aí os apóstolos vieram e davam comida para esse daqui, e os de trás? Não vão comer, não? Quer dizer, que só precisa comer aqueles que vão na igreja? E os que estão lá fora? Quem é que está indo atrás do de fora? Porque a maioria diz, não, eu não tenho dom de evangelizar. Ué, então... Essa obra do evangelista. Tem que fazer. Então tem que todo mundo regaçar a manga, sabe? E entender que o chamado, a posição da igreja, o irmão Branham fala isso, olha, é muito bom construir hospital, é muito bom construir o templo, mas Jesus disse, ide pregai, nunca disse ide construir igreja. Ide pregai o evangelho. O que nós precisamos é criar mecanismo para chegar ao povo. Eu estou falando aqui agora numa live aqui, nós vamos conversar com as pessoas daqui um pouquinho, mas entendendo que eu estou aqui pregando. Isto aqui é um instrumento que, para quem ministra o curso bíblico à distância, daqui um pouco eu sento toda segunda-feira à noite e tenho pessoas perguntando sobre comportamento da vida cristã de todas as maneiras, e eu estou aqui trabalhando, pregando o evangelho. Pessoas pedindo batismo. Pedindo batismo, querendo acertar problemas de casamento, de vida, de vestes, de pintura, enfim. Este é um trabalho que todo mundo tem à disposição para fazer. Por que não fazem? Não. O que nós precisamos é sair desta situação. Então, que todos nós, todas as igrejas pudessem rever esta situação. E eu sei que o que está faltando para muita gente é serviço, sabe? Porque tirar membro da igreja dos outros, isso não é a beleza, não, sabe? Principalmente com doutrina. Isso é uma coisa nojenta também, muito imoral. Mas vamos lá. Nós temos aí, irmão Diego, qual é a sua fala nesta manhã para o povo? Vamos aí. Minha fala é, como o senhor tem dito, de nós trabalhar. Deus tem chamado, Deus tem dito pela sua palavra que Ele é o nosso pastor, que Ele cuida de nós. E se referindo a Ele como pastor, nós devemos tomar o exemplo dEle. Ele cuida das suas ovelhas, Ele foi atrás de nós. E nós, e pessoas que Deus chamou como pastores, deveriam também fazer o mesmo, ser exemplos, ser a porta, ser pessoas mais espirituais das igrejas deles e ir atrás para pregar o evangelho e as almas ser salvas. Então, é isso o propósito. E nós que somos ovelhas, procuramos a imitar, Paulo diz, a imitar a fé dos nossos pastores. Então, se teu pastor é uma pessoa íntegra, que não tem testemunho assim, e por que nós teríamos que ter testemunhos errados, assim, vidas sujas? Então, isso também é o nosso dever como ovelhas, seguir o exemplo dos nossos pastores. Muito bem, vamos aqui para as nossas perguntas. Deixa eu ver aqui. Nós temos um irmão lá da Itália, irmão Rubens da Silva, audiência na Itália. Obrigado por mais uma live, pastor César, né? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe, que é uma responsabilidade nossa, de todos nós, nesse momento de paralisação, procurarmos. Se você sentir, irmão Rubens, Jesus está te convidando, chegue mais perto de mim um pouquinho. Josenildo Cavalcante, pastor, Deus não se agrada quando alguém guarda a ira e mágoas de uma pessoa. Será que Deus não perdoa esta pessoa que guarda isto no coração? Para que guardar? Joga fora, não presta. Você quer ver o que é mágoa? Mágoa faz você ser ácido. E sabe aonde é que se desenvolve câncer? Em ambientes amargos, em ambientes de mágoas. Está provado pela ciência que você
que mantém mágoa no seu coração, rancor, tristeza lá dentro, você é candidato a ser canceroso. Você quer guardar isso para terminar gritando de dor ou no hospital fazendo quimioterapia e morrendo? Então, abra o coração e aprenda a perdoar, a jogar fora, sabe, aquilo que te magoou. Jogue fora. Aliás, eu tenho falado para as pessoas, pegue isso. Ó. Paulo disse aqui na carta aos Romanos, olha, que você não deveria ser contencioso. Deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 12, porque eu li isso hoje de manhã, na hora que eu estava... Paulo disse assim, eu não me lembro o versículo, mas eu acho aqui rápido, é Romanos capítulo 12. Cadê, hein? Paulo disse assim que nós devemos dar lugar para Deus julgar as coisas, porque a vingança vem de Deus. Ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Quando você pega uma coisa que alguém te ofendeu e vai lá e diz, Senhor, eu perdoo, está aqui, ó, está aqui nas suas mãos, preste atenção. Deus vai colocar aquilo na balança e fazer um julgamento. Se ele encontra aquela pessoa que te ofendeu, sabe, indiferente à situação, pode ter certeza que Deus vai julgar aquilo, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Então, Deus mais cedo ou mais tarde traz juízo, traz recompensa sobre aquele mal. Então, meu conselho a você, irmão, abra o seu coração e perdoa aquela pessoa e deixa Deus tratar com ela. Deus vai dar a recompensa. Muito bem, vamos lá. Álamo Silva. Maria Glória. Quero saber se é pecado colocar silicone e assistir novela bíblica. Olha, irmã, eu vou dizer para você, essas novelas bíblicas aí que tem passado aí na televisão, tá cheia de cenas tão imorais como as da outra da Globo lá também, viu? Pode ter certeza, vamos pegar cenas ali que você vai ver que não tem nada de edificante. Tem muita coisa errada. E silicone, depende se você houver uma necessidade de colocar silicone. Eu não posso dizer, depende do caso, cada caso é um caso. Depois nós temos o irmão Álamo, o senhor poderia, por gentileza, explicar Mateus 5, 31 e 32? Cadê Mateus 5 também? Foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Veja, a primeira coisa que nós entendemos é que fornicação é o ato que um rapaz e uma moça comete. Preste bem atenção. Porque um casado comete o mesmo ato. Por exemplo, estou falando do relacionamento da vida conjugal, não é? Da vida sexual. Então, um rapaz que tem um caso com uma moça, ele é um fornicário. Uma moça que tem um caso com um rapaz, ela é uma fornicária. Isso aí é antes do casamento. Quando um homem casado tem um caso fora do casamento, ele é um adúltero, é o mesmo ato, mas aqui as palavras são diferentes. Então, tanto adultério como fornicação se refere à mesma situação. Aqui Jesus está falando de fornicação. O que ele estava dizendo? Que um rapaz casou com uma moça. E aí essa moça não era virgem, ela era uma fornicária. E ele casou com ela enganado. Então, quando casa, aí ela vem e diz, bem, a consciência pesou, e ela vem lá e diz para ele, olha, eu quero te falar que há 20 anos atrás, antes de casar, eu tive um caso assim, eu estou com a consciência pesada. Então, ali está um caso de fornicação.
E, neste caso, aquele homem que casou com aquela mulher enganada teria o direito de repudiar aquela mulher e se casar novamente. Então, este era o caso que Jesus disse. Como se aplica fornicação e adultério ao mesmo caso, se julga que uma mulher que é infiel ao seu voto matrimonial abre um precedente para que o homem repudie aquela mulher e tome outra mulher, uma mulher que foi infiel ao seu casamento, que adulterou. Então ela deu a oportunidade para que aquele homem pudesse repudiá-la e casar com outra. Automaticamente, aquela mulher repudiada, disse Jesus, se ela voltar a se casar, ela comete adultério. Então, não se deixa uma mulher apenas porque você não gostou, porque você não se deu com a natureza. Estas coisas deveriam ser olhadas antes do casamento, não é no casamento. Agora, se uma mulher, uma moça, teve algum problema e vem e expõe a você aquele caso antes do casamento, e você vem conscientemente e se apresenta como um remidor, você redime o passado daquela mulher e se casa com ela como se ela fosse uma virgem. Então, porque você a redimiu do seu passado errado. Então, isto é que é Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Pastor, parabéns pela sua iniciativa, colocar os toques das trombetas. É bom este toque soar a cada minuto em nossos ouvidos e não sair da nossa mente. Irmão Antônio, família, Cidade Verde, João Pessoa. Deus te abençoe, meu irmão. É um toque, essa mensagem precisa ecoar nos nossos corações dioturnamente mesmo. Irmão José Carlos de Souza, eita, como funciona a mordida da serpente? Sabe o que é a mordida da serpente, irmão José Carlos? É uma moça, filha de um pastor, limpa, que viveu uma vida separada, foi para a universidade, estava lá na universidade, já seus 20 e tantos anos, né? 20 e poucos anos, chega o professor e diz assim para ela: quer dizer que você nunca foi beijada? E aquilo foi de uma tamanha gravidade que afetou o sistema psicológico daquela moça. E daquela moça foi para casa tão envergonhada e com aquilo tão forte no seu coração, da sua mente, que ela acabou tendo problemas mentais e foi parar numa casa de loucos, sabe? Então você percebe que há certas coisas que alguém vem e fala para você que te afeta profundamente. Aquilo é uma mordida da serpente. Há certas atitudes que você passa na vida que aquilo te marca, e se você não tiver muito controle, você perde a mente. Muitas pessoas ficam deprimidas. É por isso que inventaram essa história de que um pai bateu, a mãe bateu, ficou traumatizada, sabe? São coisas assim. Então, há certas atitudes e a gente tem que notar que nem todo mundo tem constituição para muitas coisas. Eu já vivi momentos e de escutar uma conversa de alguém, sabe, que aquilo entrou tanto na minha cabeça que eu fui para a cama e parecia que eu ia ficar louco com aquilo. Então eu comecei a orar e mandar aquilo embora, porque isto são mordidas da serpente. É assim que funciona, sabe? O diabo te pega despreparado e te joga um dardo tão terrível que daqui um pouquinho você está descontrolado. Você está vendo por que você talvez não saiba, mas existem muitas pessoas que já perderam a mente por causa do coronavírus. Tem gente que já... Não, isso é mordida da serpente. Você vai lá, senta lá, deixa eu ver uma notícia. Daqui um pouco vem uma notícia tão bombástica, tão dramática na sua mente que você pensa, onde vai acontecer comigo? O povo está assim. Eu estou dizendo assim, tem pessoas que estão sentindo dor no peito, estão sentindo dor nas costas, estão sentindo sei a coisa. É o corona que está me pegando já, e já estão ficando
Tudo, a população está ficando assim. E isto é o que se esperava que acontece. Por isso é que eu bati muito aqui nestas lives, desliga a sua televisão, não vá para noticiário, para evitar uma mordida da serpente. Quando você para na frente de uma televisão e vai assistir uma novela, aquela irmã lá que está lá falando sobre a novela da televisão, mesmo sendo evangélica, a serpente te dá uma bocada, é ali. Daqui, quando você termina aquela novela, sem você pensar, você vai fazer coisas que você viu na novela, porque ela mordeu você. Isto é o que nós precisamos vigiar, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós estamos vendo. É assim mesmo. Aqui, Erli Oliveira. Pastor, estava sentindo muitas dores por causa de uma pedra na vesícula. Depois da oração de ontem, estou me sentindo muito bem. As dores passaram. O Senhor te abençoe, minha irmã, que nunca mais volte essas dores. A irmã Cláudia, a irmã Cláudia e o irmão Deca, lá de Catolé, estão assistindo. Ô, irmão Deca, Deus abençoe você, sua família toda. Irmão Antônio Brigante, gostaria de saber quem entrará no milênio e se vai ter nascimento lá. Irmão, no milênio entra o restante das nações que sobrarem lá no final da Terceira Grande Guerra Mundial. Quem é que vai ser? Não sei. A Bíblia só relata lá, se os egípcios, não sei se é um exemplo, mas pelo menos citou o nome da nação dos egípcios, porque Deus tem uma compensação para o Egito também. O Egito, a gente tem uma conotação, uma figura na Bíblia de que ele representa um sistema denominacional e representa o mundo, né? Mas o Egito abraçou, abrigou, foi um abrigo para o Jacó, que é a figura do Israel, com seus filhos. Então Deus tem uma compensação. Quando Jesus nasceu e Herodes perseguiu, tinha tantas outras nações, porque o anjo veio e mandou Jesus se refugiar no Egito. Então aquele que de alguma maneira presta algum favor para Deus, Deus sempre terá uma compensação para eles. Quem é que vai para lá? Eu não sei quem é que vai para o milênio. Sei que a noiva estará com Cristo, porque ela é tirada antes do arrebatamento. A terra entra na tribulação. Quando passa a tribulação, então Jesus vem pela sua terceira vez com a sua noiva para estabelecer o reino milenial. E haverá súditos, haverá pessoas com quem Cristo vai reger as nações. Então haverá nações na terra regidas por Cristo no milênio. Agora, quem são estas, eu não sei. Só sabe de uma coisa, eu não quero nem saber se é Brasil, se é Estados Unidos, se é Egito, eu quero é estar com Cristo no milênio. Isso é tudo que me interessa, não é? Eu penso que esta seria a coisa para o senhor também. Malaquias e Andressa. Pastor, por favor, me explique Efésios 4:11. Todos os ofícios são separados, ou pastores, doutores, é a mesma pessoa exercendo, pelo fato de não ter vírgula entre pastores e doutores. Olha, irmã, nós temos aqui estes 5 ofícios de Efésios capítulo 4, versículo 11. Isto são dons, e ele mesmo deu, quer dizer, deu é dádiva, é dom. E Deus pode dar um homem ou estes ofícios na vida do mesmo homem. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. William Branham, uma época, ele foi pastor. Ele começa como pastor. Ele tem um trabalho de evangelismo. É o mesmo homem. Ele é profeta. Ele teve um trabalho de ensinar as escrituras. Ele é mestre, não é? Ele é um doutor, ele é um mestre nas escrituras. Quer dizer, o mesmo homem com o mesmo ofício. Quer dizer, Deus sabe a hora certa de dosar e usar um ofício para uma finalidade que ele tem especificamente. Não quer dizer que tem que ser homens separados, pode ser homens distintos. Isso aqui só tem o dom de evangelizar.
Você botar ele para pastorear, vira um desastre. Eu conheço pessoas assim. Este aqui, ele não tem nada a não ser o simples fato de evangelismo. Ele não é profeta, ele não é pastor, ele não é mestre. Ele só sabe dizer para as pessoas que Jesus é bom, que Jesus é salvador, que o batismo é em nome de Jesus, e ele ganha aquela pessoa. Mas o outro não, o outro vem e agora vem para apacentar, ensinar, mostrar. Então, tudo isto pode estar concentrado na vida de uma pessoa e pode estar também em diversas pessoas. É assim que funciona Efésios capítulo 4, verso 11. Glauberto Filho, meus avós são casados na Igreja Católica. Eles precisam casar de novo? Olha, irmão, aquilo que o padre fez lá na Igreja Católica, lá, eu diria para você que eu não gostaria de ter aquela cerimônia como sendo a cerimônia da bênção do meu casamento. Eu acho que se você optar por aquilo que é verdadeiro, é bem melhor para você. Irmã Camila, meu marido não é crente, quer que eu vista calças e que eu já expliquei a ele que não é correto, mas ele não entende. Como devo agir diante desta situação? Olha, você deve obedecer seu marido enquanto ele não te tira da palavra. Quando ele está querendo que você vista uma roupa que não é própria para você vestir, primeira coisa, né? Por que um homem quer que uma mulher vista calça? Para mostrar a forma do corpo para outros homens? É uma pobreza, não é? Mas é assim. Então, a gente para um pouquinho. Segundo ponto, você não deve obediência a seu marido. Diga para ele que você está disposto a obedecê-lo em tudo, mas que especificamente você vai obedecer a Deus, que é melhor do que obedecer seu marido. A Bíblia condena uma mulher a usar roupas que são masculinas. Pastor César, as almas debaixo do altar são 144 mil judeus? São, irmãos. São 144 mil judeus. Lúcia Maria, Pastor César, me explique Daniel 8, a visão do carneiro e do bode. Daniel 8, aquele carneiro que era morto e lançado no deserto, não era aquele? Eu não me lembro, francamente eu não me lembro da visão. Eu não me lembro da visão agora, nesse momento. Daniel, Oséias, Joel, Daniel, capítulo 8, a visão do carneiro do bode. Esta visão do carneiro e do bode aqui, eram dois poderes, eram dois reinos que iam se levantar. Eu gostaria de deixar essa pergunta, eu vou olhar esse capítulo primeiro, essa visão toda, para depois te dar uma resposta, irmã. Lúcia Maria, viu? Eu te dou a resposta numa próxima live sobre esse assunto. Tatiane Silva, pastor, ontem, na hora do culto, a minha filha de 9 anos estava com uma dor no estômago e uma ânsia de vômito. Na oração eu coloquei a mão e ela falou que estava boa. Glória a Deus. Deus aceite o seu testemunho, minha irmã. Marcelo Silveira, por que o tempo da purificação da mulher que dava à luz a uma menina era maior do que quando dava à luz a um menino, referência a Levítico 12. Olha, são coisas que estão estabelecidas na lei, porque eu não posso lhe dizer. Eu sei que Deus disse que era assim, a gente simplesmente aceita e acata como sendo assim. Agora, por quê? Eu não sei. Você sabe, bom dia? Não. Também não sei. Não é? Estou sendo honesto, não sei. Dário Campos. Pastor César, o Rúben realmente perdeu a bênção da primogenitura e a mesma passou para José, ou Rúben não perdeu esta bênção? Perdeu. A primogenitura é uma coisa interessante.
Primogenitura era o ato do filho primogênito herdar em dobro com relação aos outros, né? A primogenitura. A bênção era a continuação da bênção que Deus deu para Abraão seguir através do primogênito. São duas coisas distintas. Primogenitura, que é o direito de ter as coisas materiais em dobro referente aos outros filhos, e a bênção, que era aquilo: olha, eu te abençoo, aquele que te abençoar será abençoado, o que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, essas coisas repousavam assim. Quando o Rúben deita com a mulher do Jacó, lá no capítulo 49 de Gênesis, eles vão dizer isso, quando o Rúben se deita, ele perde o direito. Quer dizer, a sequência seria Simeão e Levi, que também perderam porque o próprio Jacó disse que eles se tornaram assassinos e mataram os moradores de Siquém. Aí você continua, até quando ele chega em José, e a bênção fica para José, e isso no capítulo 5 do livro de 1 Crônicas, é relatado que a bênção ficou com a casa de José. Só que o Jacó, antes de morrer, ele vai abençoar os filhos de José, que seriam os herdeiros da primogenitura depois do José. Então ele cruza as mãos. E o José disse: não, meu pai, esse aqui é o mais velho. Ele disse: deixa assim, porque Deus cruzou as mãos. Ele colocou a mão direita sobre Efraim, que era o mais novo, e o Manassés, que deveria ter direito à bênção, ficou como perdendo a bênção também. Por que estava acontecendo isso? Porque lá na história, isso é para você entender a visão de Deus, lá na frente, na visão, o Efraim ia se tornar um adorador de ídolo, porque os dois bezerros que o rei Jeroboão construiu, um foi em Dan e outro em Efraim. E o profeta Miqueias disse: Efraim está entregue aos ídolos. E aí Deus, já vendo o que ia acontecer no futuro, botou a bênção para a casa de Efraim. Por quê? Porque ele haveria de rejeitar Efraim também. E você vê isso no Salmo 78, que Deus deixou a tenda de José, rejeitou a Efraim, sabe, para colocar a bênção na casa de Judá. Por que Judá? Porque Jesus vem da casa de Judá. Então a primogenitura vem através de Cristo, Cristo, o primogênito de toda a criação, o primogênito dentre os mortos, é o herdeiro, e por isso a bênção vai para a casa de Judá. É só você olhar lá no Salmo 78, eu não me lembro o versículo aqui agora, mas você vai acompanhando então a visão. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Muito bem, vamos passar aqui. Lúcio Silva: pastor, um cristão pode fazer yoga? Irmão Lúcio, eu nunca fiz e não tenho o menor conhecimento a respeito disso. Me parece ser uma técnica, ou me parece ser uma mistura entre um pouquinho de espiritismo, sei lá, de práticas lá dos japoneses, lá da crença japonesa. Eu mesmo nunca pratiquei e não aconselho ninguém a fazer. Mas eu não conheço de perto. Pastor, na eternidade sabemos que não vamos viver como homem, mulher, marido e esposa, mas na casa que teremos lá viveremos juntos como nossa esposa, como irmão e irmã na mesma casa, em família. Olha, irmã, primeira coisa, irmão Levi, o profeta William Branham, falando a respeito deste assunto com o seu próprio filho, disse que na eternidade marido e mulher serão assim. Nós estamos aqui vivendo no mesmo espaço, temos alguma coisa que nos une, porque aqui na Terra nós fomos marido e mulher, nós fomos pai e filho, então há alguma coisa que dentro de nós testifica que nós somos parte um do outro, sem vida consensual. É assim que será na eternidade. Depois nós temos o quê? Irmã Lurdinha Araújo: bom dia, pastor. Irmão Dia, eu gostaria de saber se é pecado assistir filmes bíblicos. Olha, nenhum filme bíblico é pecado. Agora, se você vai ver, tem certos filmes, vamos assistir, vamos pegar aqui o filme Sansão e Dalila, só para te dar uma ideia. Eu pego o filme Sansão e Dalila.
Daqui um pouquinho eles vão pegar o Sansão lá no filme e vão pegar o Sansão fazendo sexo com Dalila. Você quer cena de sexo dentro da sua casa? Então precisa saber o que você vai assistir e saber que você vai enfrentar certas coisas que você talvez vai ficar vermelho e corado e com vergonha daqueles que estiverem junto com você assistindo. Precisa aprender a ter certas cautelas, né? Renan Alves. Agora mais uma coisa, viu? Quem está perguntando sobre assistir filme aí, você vai passar 2 horas assistindo um filme bíblico. Me diga aí, você passa 2 horas orando ou 2 horas lendo sua Bíblia? Se é filme bíblico, leia a sua Bíblia 2 horas que eu quero ver. Então há muita como é que eu digo? Gasta-se muito tempo à toa e pouco tempo com Deus. Renan Alves, se uma pessoa está buscando o caminho do Senhor e está vivendo de acordo com a palavra, mas comete um erro, ainda tem o perdão de Deus? Obviamente, todos nós estamos sujeitos a errar e Deus está pronto a perdoar. A Bíblia diz, errar é humano, permanecer no erro é diabólico. Como fazer para ter o perdão? Se ajoelha, peça perdão ao Senhor, diga que você não quis fazer aquilo e que não quer viver daquela maneira e que Deus tire todo o desejo de pecar da sua vida. É assim que nós fazemos com Deus. José Luir, pastor, o inferno não será eterno, isto é claro na mensagem. Sim, porque o inferno foi criado, se foi criado não é eterno, eterno é uma coisa que não tem princípio e não tem fim. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Se ele foi criado, ele teve começo. Se ele tem começo, ele terá fim. Perguntaram quanto tempo vai durar. O irmão Branham diz, eu não sei. Sei que haverá um lago de fogo, sei que as pessoas serão lançadas ali. Por quanto tempo estarão queimando? Não sei. Sei que nós vamos ter, chega um dia em que vai haver fim. E o irmão Branham explica que a eternidade não é um lugar geográfico. Por exemplo, o inferno está no sul e o céu está no norte. Então, se as pessoas fossem ficar queimando eternamente lá no sul, ou o inferno está no sul, ficasse queimando eternamente aqui, e aqui do outro lado, no norte, estava o céu, então, e as pessoas sendo felizes eternamente, então o inferno, a eternidade seria uma posição geográfica. Ali é sofrimento eterno e aqui é felicidade eterna. Quer dizer, no sul é sofrimento, no norte é. Quando o irmão Branham vem e diz, não, a eternidade é uma pessoa, o eterno está se falando de Jesus, está falando de Deus, não tem princípio, não tem fim. Isso é que é o eterno. Então não é um lugar, é uma pessoa. Quando você aceita Jesus, você tem vida eterna. E quando você rejeita Cristo, você será banido, disse Paulo, na carta aos 2 Tessalonicenses, banido, olha, para sempre da presença do Senhor. Quer dizer, acabou, vai ser desfeito. Agora, quanto tempo vai durar o lago de fogo? Isso é o que nós não sabemos. Caio Almeida, gostaria de saber quando o senhor vai lançar o curso do Apocalipse. Irmão Caio Almeida, o curso do Apocalipse, ele já foi lançado só para Brasília, por enquanto. Nós estamos lá em Brasília ministrando o curso do Apocalipse. Eu não sei de que cidade você está falando, mas a gente está lançando por etapas e vamos chegar aí na sua cidade. Márcia Maria, se o filho do homem nascer depois... Se o filho homem nascer depois de filha mulher, ele ainda será o primogênito? Se o filho homem nascer dentro da lei da primogenitura, era. Mas isso não funciona mais hoje, não é assim hoje. Nós não temos essa lei em vigência hoje nos nossos dias. Hoje a lei que rege o direito de ter partilha de bens é assim, é igual para todos os filhos. Pastor, é errado na minha parte não gostar de gincanas e teatro
em culto de jovens, pois eu prefiro pregação. Irmã Daniele. Olha, irmã Daniele, a gente tem nas reuniões de jovens certas participações de gincanas para eles, não é? Para eles, os jovens, eles têm um momento de descontração, como é que eu diria, de diversão. Eu nunca faço essas coisas dentro da igreja, teatros ou gincanas. Nós temos aqui no estacionamento da igreja um momento que se tira muito pequeno para esse tipo de coisa com os jovens, e nós sempre preferimos deixar uma parte de cânticos, uma parte espiritual lá dentro do santuário. Mas aqui no estacionamento é que se faz essas coisas. E cada pessoa tem um gosto, né? Eu não posso dizer que a senhora está errada e nem posso pedir que a senhora também censure os jovens por fazer essas coisas. A gente tem que entender que nós também já fomos jovens e que é tão divertido sorrir, é bom ver eles alegres, felizes, sem ter nenhuma perversão nesse tipo de comportamento. Você não vê ali nenhuma perversão. Então, eu acho que quando você não tem perversão, está tudo bem. Mas vamos lembrar que a priorização é para a parte espiritual. Você pode pegar, que nossos jovens vêm, eles vão estudar a Bíblia, eles vão fazer perguntas sobre a Bíblia, eles fazem provas sobre a Bíblia, eles têm os momentos de pregações, de cânticos deles, e um pequeno espaçozinho para essas gincanas, que também estão voltadas a assuntos da Bíblia e talvez para alguma outra coisa, não é? Gessi Lopes, sou visitante do ministério e tenho uma forte dúvida sobre a Trindade da forma como o senhor prega, pois aprendi de uma forma totalmente diferente. Irmã Gessi, é uma coisa muito lógica e muito compreensível que a senhora tenha dúvidas sobre a questão da Trindade. Por que eu estou dizendo? Porque eu mesmo já fui trinitariano. Então, se o meu testemunho servir para te ajudar, eu vou tentar te ajudar. Primeira coisa, a Trindade é uma fé indefinida. Primeiro ponto que eu gostaria de salientar. Como é que uma pessoa que atesta crer em Deus não sabe explicar a razão da sua fé? Preste atenção, foram 4 séculos do nascimento da igreja de Pentecostes. Depois que morreu o último dos apóstolos, porque enquanto os apóstolos estavam vivos, ninguém cogitou sobre pessoas distintas na divindade. Todos eles sabiam, mas quando os apóstolos morreram e começaram então a colocar as suas cartas e as colocações de Pai, Filho e Espírito Santo, os chamados pais da igreja, já no 2º século, 3º século e 4º século, discutiram, sabe, as origens. Olha, será que o Filho é igual ao Pai? Será que ele é eterno? Veja o tamanho da ignorância. Existe Filho eterno? Filho é criado. Se foi criado, não pode ser eterno. Ele foi gerado, então ele não é eterno. Então, se Cristo foi gerado, ele não é eterno. Então, o que a gente vai notando? Como eles não sabiam definir as coisas, foram para Nicéia em 325, no concílio, debater este assunto. O Espírito Santo, até aquela época, nem considerado Deus era. É só pegar a história, irmã. Nem considerado Deus era chamado de escravo, de servo, de trabalhador do Pai e do Filho. Então, lá no concílio de Constantinopla, 381, é que chegaram à definição de formar essas 3 pessoas em um só Deus, que quando você pergunta ao seu pastor e pergunta a você mesmo, você entende esse assunto, você vai dizer para mim que é um mistério. Você não dá conta de explicar o tamanho da enrolada que fizeram com os ofícios de Deus. Então, deixa eu explicar bem simples para você aqui. Olha, primeiro, a Bíblia, no Antigo Testamento,
Deus aparece citando 7 formas distintas de trabalhar, que são chamados de os nomes redentores de Deus, os nomes compostos na redenção. Jeová Shammah, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Eleon, enfim, Jeová Jireh. Então, cada atributo, cada vez que Deus ia fazer uma coisa, ele se apresentava e dava o seu atributo. Eram 7 Jeovás ou era o mesmo? Só porque apresentava os títulos diferentes, eram pessoas diferentes? Não. Então, no Novo Testamento, nós temos o mesmo quadro. Nós temos um Deus que é Espírito, infinito e invisível. Este Deus, que é Espírito, infinito e invisível, ele resolveu tomar a forma humana. Então, ele precisava de criar um corpo. E aí, então, ele gera este corpo no ventre de Maria. Cria, porque o óvulo não era de Maria, nem o esperma era de José. Então, ele criou do nada um óvulo fecundado no ventre de Maria. Muito bem, nasceu. Todo aquele que nasce é chamado de filho, mas ele foi gerado por quem? Foi gerado pelo Criador. Então, este Criador aparece aqui o ofício de pai. Por quê? Porque gerou. Este que tomou a forma humana, esta forma humana que era a casa, onde o Deus invisível ia ser visto, foi chamado de filho, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, tudo que era Deus habitou em Cristo. Então aqui está o Pai, que é o Espírito, agora tendo um corpo, que é o Filho, que ele está dentro deste corpo. Muito bem. Quando ele realiza o trabalho que ele tem que realizar aqui na terra, ele volta. Jesus disse, vou e volto para vós. Quer dizer, eu vou deixar este corpo físico e vou voltar na forma de espírito. Então, aparece-se no Novo Testamento a expressão Espírito Santo. Como Pai, ele gera, como Filho, ele toma a forma humana e como Espírito, ele nos guia, nos dirige, nos protege. Aonde estão 3 pessoas? É o mesmo Deus mudando as suas atribuições. Como se você pegar as mesmas atribuições de Deus no Antigo Testamento, Jeová Nissi, Senhor nossa bandeira, quer dizer, quem é que defende-nos de todas as nossas batalhas? É Jesus. Então ele pega todos aqueles ofícios e comprime tudo em Cristo, porque em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então, este Deus, ele está aqui entre nós, na forma de Espírito nesta hora, já esteve aqui entre nós na forma de um homem chamado Jesus, e ele é o grande Criador de todas as coisas. Não há 3 pessoas, o mesmo Deus fazendo trabalho diferenciado. Então, eu posso explicar a minha maneira de crer. Agora, a senhora não pode explicar a maneira que a senhora crê. O padre não pode explicar o que ele crê. O pastor não pode explicar o que ele crê. E tem que apelar para a ignorância e dizer, não, é um mistério. Quando a Bíblia diz, Paulo diz, Colossenses capítulo 2, verso 2, para que os vossos corações sejam consolados, enriquecidos da plenitude, da totalidade, da plenitude do entendimento para compreender o mistério da encarnação, Deus Cristo. Isto é simples, muito simples. Difícil é acreditar na Trindade. Crer no que eu explico é muito simples. Crer no que eu explico, não. Crer no que a Bíblia mostrou. Agora, crer na confusão que a Igreja Católica criou, que eles não dão conta de desenrolar, e nem os pastores, pode pegar qualquer pastor, ele vai dizer para você a mesma coisa. Então, eu fui criado numa igreja evangélica também, que cria na Trindade, e um dia conversando com um pastor, professor de um seminário bíblico que ensinava a doutrina da Trindade, eu disse, olha, a sua doutrina eu conheço de trás para frente, de frente para trás. Toda a argumentação que se usa com relação à Trindade é muito simples de se desmanchar, porque eles não têm sustentação. Tem apenas uma confusão criada que eles não dão conta de desembaraçar. Marcelo Silveira pergunta, existem classes de salvos? Obrigado. Olha, a Bíblia fala de salvação, porque salvação
é uma palavra tão complexa e tão ampla. Não é salvação, é cura, salvação é libertação, salvação é proteção, salvação é bênção. Tudo isso faz parte da salvação. Ele me salvou de um acidente, ele me salvou de uma doença, ele me salvou do pecado, ele me salvou do inferno. Então, isso tudo é salvação. Classe de salvação. Os eleitos, os predestinados, são salvos. Mas existe aquilo que a Bíblia chamou também de salvação comum. Só lê lá na carta de Judas. Então, salvação comum é uma salvação que acontecerá após a segunda ressurreição no julgamento final. E a salvação dos eleitos é uma salvação que nos é dada por eleição antes da fundação do mundo, quando ele colocou nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Qual é a base que os pastores da mensagem usam para pastorear várias cidades, sendo que eles fazem culto uma vez por mês e vão lá apenas recolher os dízimos e dar a ceia? Isto é certo, irmã? Isso eu acabei de falar agora há pouco. Não existe, eu mesmo sou pastor de várias igrejas, mas eu procuro, sabe, estar nestas igrejas, e hoje com o evento da internet, sabe, muito frequentemente. Aqui no Nordeste, eu tenho igreja em Campina Grande, em Recife, em João Pessoa, em Natal. Pelo menos uma vez por semana eu estou em cada uma dessas igrejas. Eu não vou lá apenas fazer culto de Santa Ceia, para não parecer que vou buscar dízimo. Agora, eu tenho igrejas mais longe, como por exemplo Brasília. Eu não estou presente lá em Brasília em todos os cultos, mas pelo menos 4 vezes durante o mês nós temos cultos com a presença do irmão Die, que vai e passa sábado, domingo, 2 cultos. Aí o irmão Francisco vai e passa sábado, domingo, 2 cultos. Eu vou e faço sábado e domingo, 2 cultos. Eu não vou apenas fazer um culto de Santa Ceia. Raríssimo. Aqui no interior nós temos várias igrejas. Todo sábado temos cultos, fora os cultos realizados pela internet, que são transmitidos em cada uma dessas igrejas. Então, estamos procurando fazer o que nós podemos. Nós não vamos lá apenas levar a ceia e deixar as pessoas sem alimento, sem conhecimento. Não existe limites de igrejas. Eu vou pastorear uma igreja só ou duas cidades só. Não. Eu sei que Jesus disse, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então, o que nós precisamos, na verdade, de centralizar é isto. Não se pode deixar de evangelizar porque eu sou único. Não, eu só sou um, então eu só posso fazer um trabalho em João Pessoa porque eu só sou um. Não, vá por todo mundo. Estou certo que, se Deus quer, e eu faço isso de coração, estou fazendo isso aqui agora, falando isso para todo mundo saber, sem nenhum problema. Qualquer das igrejas que eu sou pastor, João Pessoa, Recife, Campina Grande, as igrejas maiores que eu estou dizendo, Natal, Maceió, sou pastor dessas igrejas até o dia que essas igrejas quiserem. A qualquer momento que eles quiserem fazer uma eleição para colocar um novo pastor ali, eles têm todo o direito de fazê-lo. Não é porque eu moro em João Pessoa, porque eu construí um templo aqui, que eu sou pastor vitalício aqui, não. Eu sou pastor aqui enquanto tudo está bem. A igreja tem direito de me tirar. Olha, o senhor não está trazendo alimento para nós, ou o senhor tem uma vida suja, o senhor tem um mau testemunho, o senhor não nos serve para ser pastor. Então, legitimamente, a igreja pode lançar um candidato. E eu estou orando para que Deus levante homens em cada uma destas cidades onde eu estou, para que esses homens possam dar continuidade ao trabalho. Eu não penso que eu sou o único. Muito pelo contrário, estou fazendo, e eu não estou falando isso aqui por falar, porque Deus me é testemunha de que eu estou orando para Deus levantar homens, capacitar homens, chamar homens, equipar homens para fazer esse trabalho. Agora, pegar um trabalho que você pega lá de baixo, lá das bases, como eu peguei aqui, tudo que se tem aqui. Eu cheguei no Nordeste em 1981, não tínhamos nenhum crente desta mensagem.
nenhum crente, né? Nós tínhamos 3 ou 4 irmãos, melhorando, lá no Alto Sertão da Paraíba, pastor, o irmão Manuzinho e o irmão Otacílio, que o irmão Geraldo Otacílio, lá que morava em São Paulo, tinha trazido a mensagem para a casa do pai dele, eles estavam lá. Então eu fui dar assistência para esses irmãos, mas Recife, João Pessoa e toda essa região, Fortaleza, lá em cima no Maranhão e descendo para Alagoas e Natal, não havia um só crente. Agora eu venho, boto as bases, trabalho, evangelizo, batismo, viajo, prego, aí eu vou pegar agora um trabalho desta estrutura que foi feito para colocar na mão de quem não tem chamado, para quem quer sujar a mensagem, para quem não tem alimento. Então o povo, de alguma maneira, tem direito também de dizer, não, eu prefiro que o senhor venha aqui de mês em mês, ou que o senhor venha aqui 2 vezes ou 3 vezes por mês, mas nós queremos saber que nós estamos bem amparados, estamos assistidos, confiamos no seu ministério, então eu sou pastor deles nessa circunstância. Mas o dia que qualquer um deles achar, não, aqui o irmão Dier é melhor que o senhor e dá assistência melhor, o irmão Dier está ali capacitado para isso. Então nós estamos fazendo assim, as coisas são abertas. Agora, o que não se pode, sabe, o que não se pode é pastores cair dentro de um ciclo vicioso, sabe, de não trabalhar e só simplesmente passar ali e recolher os dízimos, e as igrejas são aquilo a vida toda, não crescem, não aumentam, as coisas ficam sempre na mesma situação. Vamos trabalhar que Deus vai fazendo as coisas ser diferentes. Elza Silva, pastor, sou de Montevidéu e estes cultos que tenho visto desde o primeiro dia, nestas manhãs e como à tarde, tem sido grande bênção para minha família e para os meus filhos que estão o quê? A batizar-se. Que coisa maravilhosa, que estou feliz de saber que a gente está sendo útil aí e o pastor Carlito deve ir batizá-los bem rápido, não é? Deus abençoe todos vocês aí de Montevidéu. Nós estamos já às 10 horas e 20 minutos, passamos hoje do horário, mas estamos chegando nesta finalização muito felizes, esperando que você hoje à noite participe conosco. Estou convidando você, 7h30 da noite, vou estar no púlpito pregando novamente alguma coisa que Deus colocar no meu coração. Tenho certeza que só será bênção para a vida das pessoas. Vamos orar juntos, vamos estar juntos neste momento. Vamos terminar esta parte com a oração. Deus Todo-Poderoso, autor da vida, doador de toda boa dádiva, peço que o Senhor abençoe e dirija a vida de cada um destes irmãos e destas irmãs, destes que participaram conosco nesta live e de todos os seus familiares. A bênção do Senhor é estendida para todos os familiares que estão debaixo das nossas orações nesta hora. Em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, a quem nós amamos e respeitamos e reverenciamos, nós te pedimos, seja misericordioso, cure os enfermos e afasta os males. E se o diabo preparou uma seta para lançar sobre alguém ou sobre alguma família, Senhor, sê tu o escudo e faça a proteção e desvie este mal, para que nenhum de nós sejamos atingidos. Guarda-nos debaixo do sangue da proteção do Cordeiro de Deus. Nós oramos e entregamos nas tuas mãos. Faça com que todos os poderes de Satanás e seus esforços sejam inúteis, sejam vãos. Nós oramos e pedimos, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua bênção e dá-nos a tua vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Um abraço a todos, um shalom a todos. 7h30 da noite estaremos juntos, se o Senhor nos permitir.